a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? Ora, se a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada, isso não faz dele uma pessoa maior do que o Pai e também do que o Filho? Outro sim, o Espírito Santo é uma pessoa divina ou o Espírito Santo é o próprio Deus? Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para responder a essas dúvidas dos nossos telespectadores do canal do YouTube. Eu estive observando que ali surgiram algumas dúvidas e por esta razão, neste momento nós resolvemos aqui então dar respostas a estes questionamentos. Vem comigo, vamos falar com Deus. Pai Santo, queremos te glorificar, louvar, adorar e bendizer pela tua fidelidade, amor e misericórdia. Vem nos fortalecer, nos abençoar, nos dar sabedoria, entendimento espiritual e capacitação divina em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus amigos, nós gravamos um vídeo falando sobre o seguinte tema, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado imperdoável, é uma das maiores provas de que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Eu agradeço a todos os amigos e irmãos que estiveram ali assistindo o nosso vídeo. Agradeço até mesmo aos críticos, aqueles que levantaram os questionamentos, porque essas pessoas nos faz pensar, nos faz estudar um pouco mais. E é justamente isso que aconteceu. Com base nessas ponderações, nessas perguntas e questionamentos, nós resolvemos trazer então respostas a esses questionamentos. E vamos começar pela primeira questão. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada nem nesse século e nem no vindouro? E vale salientar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás, aos demônios, uma obra que você tem convicção, que você tem certeza plena de que foi o Espírito Santo que realizou. E isso deve ser praticado conscientemente, maldosamente, deliberadamente. A pessoa, portanto, que tem dúvida se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, está triste, isso já é por si só uma prova inequívoca de que você não cometeu este pecado tão terrível e tão temido. Portanto, descanse. Mas agora vamos aos fatos. Por que esse pecado não pode ser perdoado? Veja bem, na Trindade, na economia das três pessoas da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm atividades diferentes. Apesar de ser uma mesma divindade, fazerem parte de uma mesma essência divina, são três pessoas. É unidade na Trindade e Trindade na unidade. E eles têm atividades diferentes. A atividade do Espírito Santo na presente dispensação, como disse o Senhor Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 7 a 9, o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele também nos foi dado como outro consolador, como Paráclitos, como nosso advogado, como aquele que foi chamado para estar do nosso lado e nos ajudar. Agora perceba, se você faz um agravo, se você ofende a pessoa do Espírito Santo, maldosamente e conscientemente, você bloqueia a passagem de comunicação. Não há como o Espírito Santo agir na vida daquele que se endurece contra ele e que blasfema contra ele. Por esta razão, este pecado não pode ser perdoado, porque ao pecar contra o Espírito Santo, ao blasfemar contra o Espírito Santo, você o rejeita, você o expulsa, você tira todas as possibilidades dele te perdoar. E é justamente isso que acontece. Quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, há um endurecimento tal na sua mente, no seu coração, que esta pessoa não tem disposição nenhuma para contactar, para entrar em contato com o Espírito Santo. E você estabelece uma linha de tristeza constante, de dureza constante, ao ponto dele não poder agir na sua vida e te perdoar. É por esta razão.
Porque você age com um espírito de incredulidade extrema, de rebelião extrema, quando você troca as pessoas, aquilo que você sabe e tem certeza que foi realizado por ele, mas maldosamente, de uma forma rebelde, deliberada, você atribui os feitos dele a Satanás. Então você ofende gravemente o Espírito Santo, só que isso maldosamente e conscientemente. Por isso não pode haver perdão. Que era justamente isso que os fariseus estavam praticando contra Jesus. Jesus havia realizado uma obra pelo Espírito Santo, mas ao invés de atribuir isso ao Espírito Santo, eles simplesmente disseram: este expulsa Satanás por Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Então perceba que Jesus logo em seguida dá o veredito. Portanto, está explicado o porquê esse pecado não pode ser perdoado. Agora, a outra questão é o seguinte: o Espírito Santo é o próprio Deus? Eu creio que esta pergunta e esta dúvida surge na mente e no coração das pessoas pelo fato de encontrarmos um dos títulos do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus ou Espírito Santo de Deus. Se seguirmos uma visão monoteísta absolutista, como é apresentada no texto do Antigo Testamento, e que isso está bem cristalizado na mentalidade judaica e na mentalidade dos unicistas e daqueles que são judaizantes, então vamos pensar realmente que o Espírito Santo é apenas uma atividade divina, é o poder de Deus em exercício, como pensa, por exemplo, uma seita que chega a dizer que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. É uma força divina, mas não uma pessoa. Só que se seguirmos esta linha, nós teremos um grande problema. Porque na Bíblia o Espírito Santo possui vários títulos. E entre eles nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito, só que tem outras, o Espírito Santo da promessa, o Consolador, o Paráclitos, né? Só que no Novo Testamento, curiosamente, encontramos também outros títulos dados ao Espírito Santo, como está aqui em Atos capítulo 16, versículo 6, ó. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Ok. Mas olha só o versículo de número 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Perceba, se o fato dele ser chamado de Espírito Santo de Deus faz com que ele seja Deus, então ele, por ser chamado do Espírito de Jesus, então faz ele ser Jesus. Você prestou atenção? Que problema? Até mesmo aqueles que são judeus messiânicos já acreditam que existe Yahvé e existe o Mashiach. Mas se aqui é o Espírito do Mashiach, então o Mashiach é o Espírito Santo, é o Mashiach. E o Espírito Santo ao mesmo tempo é o Pai? Ora, que confusão! Só que lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 11, temos também um outro título dado a ele. Olha só que curioso. Investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Espírito de Cristo, de Cristo Mashiach, ou Espírito de Jesus, que é o Espírito de Jesus ou Yeshua HaMashiach. Olha, então veja que esta argumentação de que o fato dele ser chamado de Espírito de Deus faz com que ele seja o Pai, ela não se sustenta, porque então ou ele é o Pai ou ele é o Filho. Afinal, quem ele é? Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa distinta na Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele tem personalidade, como nós no vídeo anterior, e eu convido você a assistir este vídeo que vai estar aí no card, e você, a sugestão aí do card, você poderá estar assistindo esse vídeo em que nós falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma das provas, das maiores provas, de que o Espírito Santo é uma pessoa. Portanto, ele tem personalidade, ele é um advogado, né? Agora, uma outra questão levantada é a seguinte: o fato desse pecado contra o Espírito Santo não ser perdoado, dessa blasfêmia não ser perdoada, isso não faz com que ele seja maior do que as outras pessoas? Ou seja, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho? A resposta é não. E por quê?
Porque, como dissemos logo na primeira questão, as três pessoas, têm atividades diferentes. Nesta atual dispensação, que é chamada dispensação da igreja, ou a dispensação do Espírito Santo, quem está em atividade é o Espírito Santo. E é por essa razão que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque ele é o agente que vai trabalhar a conversão. A exposição da palavra é apresentada. E o Espírito Santo é que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então o fato de blasfemar contra ele, o blasfemar contra ele não faz com que ele seja maior do que as demais pessoas. O grande problema é porque, na atual dispensação, ele é o agente que promove a mudança, a transformação interior. É ele que converte o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, estão aí essas três questões, e nós temos várias passagens apontando para este fato, inclusive naquela questão sobre o Espírito de Deus. Nós temos Atos 7:53, onde o Pai e o Filho são vistos lá em cima, e o Espírito Santo está aqui em Filipe. Nós vemos quando Jesus sai das águas batismais, o Pai está falando, Jesus está saindo das águas e o Espírito Santo ele está recebendo ali o Espírito Santo em forma corpórea, como de uma pomba. Então existem várias outras passagens, né, em que ele é chamado de um consolador, né, aquele que veio para estar ao lado, para ajudar, enfim. Estão aqui as três respostas para que você possa, então, pesquisar melhor. Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Caso vocês queiram adquirir algumas das nossas obras, o telefone vai estar à disposição de cada um de vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.